O que acaba de acontecer nos bastidores da Toca da Raposa pegou todo mundo de surpresa. Uma notícia que parecia improvável se confirmou de forma silenciosa, mas devastadora para quem acompanha o Cruzeiro de perto. O que era para ser um momento de festa e consagração transformou-se em um daqueles episódios que fazem o coração do torcedor acelerar, a mente tentar entender o que deu errado e o sentimento de frustração tomar conta da nação azul. Uma ausência que ninguém esperava, um nome que todos acreditavam que estaria presente, simplesmente ficou de fora. E o motivo por trás disso está mexendo profundamente com o orgulho celeste. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Agora vamos continuar com a notícia. Mas antes, já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like, porque o que vem a seguir é daqueles capítulos que o torcedor precisa entender do início ao fim. Deixe também seu comentário dizendo o que você pensa sobre esse momento do Cruzeiro, porque a opinião da torcida é o que move tudo isso, e o debate que se formou após essa revelação está fervendo em todos os cantos. Durante as últimas semanas, a expectativa era enorme. Jornais, programas esportivos e até mesmo os bastidores da seleção brasileira davam como certa a presença de um jogador do Cruzeiro na próxima convocação. A Toca estava em festa, os funcionários comentavam nos corredores e o elenco acreditava que, finalmente, um dos seus maiores destaques receberia o merecido reconhecimento. Só que algo aconteceu, e o que se confirmou na tarde dessa segunda-feira foi um verdadeiro choque. O nome que todos esperavam ver simplesmente não apareceu, e a frustração tomou conta da torcida que, mais uma vez, sente que o Cruzeiro não foi valorizado como deveria. E sim, o que você ouviu é verdade. Matheus Pereira está fora da convocação da seleção brasileira feita por Carlo Ancelotti. O meia, camisa 10 da Raposa e dono de uma das temporadas mais brilhantes de sua carreira, ficou de fora da lista de convocados para os próximos amistosos da data FIFA. O técnico italiano surpreendeu o país ao ignorar o principal jogador do Cruzeiro, mesmo diante dos números impressionantes que ele vem registrando. A torcida não entendeu, os comentaristas ficaram sem palavras e o próprio ambiente na Toca da Raposa ficou abalado. Era o momento perfeito para consagrar Matheus Pereira, mas o reconhecimento acabou não vindo. A seleção brasileira vai encarar Senegal no dia 15 de novembro, no Emirates Stadium, em Londres, e depois enfrenta a Tunísia no dia 18, em Lille, na França. Esses jogos são os últimos testes antes da Copa do Mundo de 2026, e tudo indicava que Matheus seria uma das surpresas positivas de Ancelotti. No entanto, o treinador italiano parece ter seguido outro caminho, optando por nomes mais conhecidos, mesmo que o desempenho recente de muitos deles seja questionável. Para os torcedores do Cruzeiro, a ausência do camisa 10 é um duro golpe, porque representa muito mais do que uma não convocação, é o reflexo de uma falta de reconhecimento que incomoda profundamente quem acompanha o futebol brasileiro. Apesar disso, o Cruzeiro terá sim um representante na seleção, o zagueiro Fabrício Bruno. O defensor, que vem sendo um pilar de segurança na equipe comandada por Leonardo Jardim, foi lembrado e estará com o grupo brasileiro. É um motivo de orgulho, sem dúvida, mas o sentimento entre os torcedores é de que o reconhecimento deveria ter sido mais amplo. Kaique Bruno e Caio Jorge, que também esperavam aparecer na lista, acabaram ficando de fora. E Matheus Pereira, que muitos apontavam como novo maestro da seleção, foi o principal nome ausente, o que gerou uma onda de reações emocionadas nas redes sociais. A torcida não escondeu a decepção. Nas páginas oficiais do clube e nas redes dedicadas ao Cruzeiro, as mensagens se multiplicaram. Muitos diziam que a ausência de Matheus Pereira é um erro absurdo, outros acreditam que há algo por trás dessa decisão. A verdade é que o meia vinha sendo um dos protagonistas do Campeonato Brasileiro, comandando o meio de campo celeste, distribuindo assistências e marcando gols decisivos. O Cruzeiro de Leonardo Jardim cresceu em torno dele e é impossível não reconhecer o impacto que Matheus teve nessa reconstrução da Raposa sob o comando de Pedro Lourenço. E o mais curioso é que, nos bastidores, havia uma confiança quase total de que ele seria chamado. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele já esperava o anúncio com ansiedade. Até mesmo parte do elenco do Cruzeiro teria comentado que seria impossível deixá-lo de fora. E quando a lista foi lida e seu nome não apareceu, o silêncio tomou conta da Toca da Raposa. Poucos acreditavam no que estavam ouvindo. Matheus, sempre discreto, não se pronunciou oficialmente, mas quem convive com ele afirma que o meia ficou visivelmente abalado, embora tenha reafirmado seu compromisso de continuar dando o máximo pelo Cruzeiro. Essa ausência pesa especialmente porque Matheus Pereira se transformou em um símbolo de resiliência dentro do Cruzeiro. Depois de passar por um período de incertezas, o camisa 10 reconquistou a torcida, reconstruiu sua confiança e levou o time a outro patamar técnico e emocional.
O impacto da sua liderança dentro e fora de campo é incontestável, e sua exclusão da seleção foi recebida quase como uma injustiça coletiva. Os torcedores sentem que, mais uma vez, o futebol mineiro foi deixado em segundo plano em meio às escolhas de técnicos que preferem nomes de clubes do eixo Rio-São Paulo. Leonardo Jardim, por sua vez, já teria conversado com o jogador após a convocação. Segundo informações internas, o técnico português reforçou que o Cruzeiro precisa dele mais do que nunca e que o reconhecimento internacional será apenas questão de tempo. Jardim tem sido uma figura fundamental nesse processo de valorização do elenco e mantém um relacionamento de confiança com Matheus, apostando que esse episódio servirá como combustível para o restante da temporada. Enquanto isso, o clube vive um momento de estabilidade sob o comando de Pedro Lourenço. A gestão da SAF tem dado resultados, e o Cruzeiro começa a colher os frutos do planejamento e da reorganização administrativa. A ausência de Matheus na seleção não muda o fato de que ele é hoje uma das maiores estrelas do futebol brasileiro. Na verdade, muitos torcedores acreditam que essa negação pode até motivá-lo ainda mais, fazendo com que ele volte aos gramados com sede de mostrar, dentro das quatro linhas, o que Ancelotti decidiu ignorar. A convocação trouxe também algumas surpresas de fora da Toca da Raposa. Luciano Juba, do Bahia, e Vitor Roque, do Palmeiras, foram lembrados, enquanto Fabinho, que atua na Arábia Saudita, voltou a ser chamado após um longo tempo. Foram nomes que geraram debate, mas nenhum deles causou tanta repercussão quanto a ausência de Matheus Pereira. Para o torcedor cruzeirense, foi um misto de orgulho e frustração. Orgulho por ver um jogador da Raposa, Fabrício Bruno, com a amarelinha. Frustração por perceber que o principal craque do time não recebeu o mesmo reconhecimento. O que se comenta entre os analistas é que Ancelotti pode estar guardando o nome de Matheus para a convocação final da Copa do Mundo, mas a torcida não quer mais esperar. Para quem acompanha o Cruzeiro, o que o camisa 10 faz dentro de campo não é algo que possa ser ignorado. Ele é, hoje, o coração criativo da equipe, o jogador que faz o jogo fluir, que dita o ritmo e que inspira confiança até nos momentos mais tensos. Deixar um atleta com esse nível de desempenho de fora de uma lista é algo que beira o inexplicável. Os números também falam por si. Matheus Pereira já soma dezenas de participações diretas em gols nesta temporada, entre assistências e tentos marcados. Seu rendimento físico, técnico e tático é impressionante, e os analistas de desempenho do Cruzeiro garantem que ele está em seu auge. A cada rodada, sua presença em campo faz o Cruzeiro ser mais competitivo, mais envolvente e mais confiante. A seleção poderia ter ganhado muito com um jogador com essa leitura de jogo, mas, por enquanto, o reconhecimento internacional ainda não veio. Nos bastidores da Toca da Raposa, o clima é de cautela e silêncio absoluto. A diretoria celeste decidiu não se pronunciar oficialmente sobre o caso de Matheus Pereira, e essa postura tem um motivo claro. O Cruzeiro quer demonstrar serenidade diante da repercussão gigantesca que a ausência do camisa 10 na seleção brasileira causou. A ordem interna é preservar o foco total na temporada e evitar qualquer tipo de polêmica que possa desviar a atenção do elenco. Ainda assim, a sensação de frustração é inegável. Fontes ligadas ao clube confirmam que o sentimento geral é de que Matheus merecia, sim, estar entre os convocados. Dentro do clube, todos reconhecem que o meia vive um momento técnico e físico acima da média, e o respeito pela sua entrega diária é enorme. A decisão de Carlo Ancelotti foi recebida com surpresa até mesmo entre os membros da comissão técnica, que esperavam ver o nome do craque celeste ecoando nas manchetes internacionais. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, tem acompanhado tudo de perto e demonstra um equilíbrio raro nesses momentos de pressão. O empresário entende o peso de uma convocação e o impacto emocional que ela tem sobre um jogador do nível de Matheus Pereira, mas mantém o discurso de respeito às escolhas da seleção. Ele sabe que o reconhecimento é inevitável quando o talento é tão evidente quanto o do camisa 10. Pedro tem conversado com Leonardo Jardim e com os principais nomes do elenco para reforçar que o foco deve permanecer no clube e que a ausência de Matheus não diminui em nada o brilho da campanha que o Cruzeiro vem construindo. Pelo contrário, a intenção é usar esse episódio como combustível extra, uma motivação a mais para provar que o Cruzeiro voltou a ser protagonista e que seus jogadores merecem respeito em qualquer cenário, nacional ou internacional. Enquanto isso, a torcida promete fazer do apoio a Matheus Pereira um verdadeiro espetáculo à parte. Em cada partida no Mineirão, as arquibancadas devem se transformar em um mar azul de incentivo, aplausos e cânticos dedicados ao craque que representa a alma celeste. Nas redes sociais, já se organizam campanhas e mensagens de apoio, reforçando que o torcedor reconhece o valor do camisa 10, mesmo que o técnico da seleção ainda não tenha enxergado. O sentimento é de união total entre torcida e jogador, uma conexão que vai além do campo e que simboliza o que é ser Cruzeiro, resistir, superar e brilhar apesar de qualquer obstáculo.
Para o povo azul, Matheus Pereira já é uma estrela de nível mundial, e cada toque seu na bola será tratado como um ato de resposta, um lembrete de que o talento verdadeiro nunca passa despercebido por quem ama o futebol de verdade. Esse episódio também serviu para reforçar o quanto o Cruzeiro voltou a ser protagonista no futebol brasileiro. Ter jogadores constantemente cogitados para a seleção é um reflexo direto do trabalho que vem sendo feito. A SAF Celeste vem recolocando o clube no cenário de elite, e é questão de tempo até que o reconhecimento internacional venha de forma completa. O Cruzeiro é grande demais para ser ignorado, e cada detalhe mostra que o futuro azul será ainda mais glorioso. O sentimento que fica, portanto, é de força e superação. Matheus Pereira segue como ídolo incontestável, e sua ausência na seleção apenas reforça o quanto ele ainda tem a conquistar. Para o torcedor, é o momento de transformar a indignação em apoio. O Cruzeiro continua firme, com o olhar voltado para novas vitórias, novos títulos e novas conquistas. E a história de Matheus, longe de terminar aqui, parece estar apenas começando. Agora, torcedor, a palavra está com você. O que você acha dessa ausência de Matheus Pereira na seleção brasileira? Deixe seu comentário, diga o que você sente e qual deve ser o próximo passo do nosso Camisa 10. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like para continuar acompanhando tudo sobre o Cruzeiro, o clube que nunca deixa de emocionar e sempre encontra um novo motivo para fazer o coração azul bater mais forte.